Boa noite a todos. Continuando a nossa aula. Hoje é a segunda parte da aula de cartografia, dando prosseguimento à introdução, né? A aula introdutória foi feita de forma adiada, né? Na sexta-feira, porém eu vou postar tanto a primeira quanto a segunda aula juntas hoje mesmo, e com isso vocês conseguirão compreender melhor, né, esse assunto tão importante e até um pouco espinhoso, assim diria, dentro da geografia. Aqui é a cartografia, esse aqui é um mapa antigo, um mapa que data do século XVII, um mapa mundi. Vocês conseguem observar aqui algumas estruturas características já dos mapas modernos, como, por exemplo, a direção, os pontos, as coordenadas geográficas, latitude e longitude, a utilização, o traço da latitude central, a latitude da linha do Equador, latitude zero, e algumas outras convenções, que já são os elementos cartográficos. Dando prosseguimento aqui. A gente vai estudar hoje os elementos de um mapa, quais são esses seus principais elementos contidos numa carta, né? Numa projeção cartográfica realizada. E esses elementos, eles vão se caracterizar por tornar possível a leitura de um mapa, porque assim como foi dito, só dando uma contextualização geral a vocês, um mapa ele é para ser lido, ele não é como uma obra de arte estanque que você observa numa parede e diz, bela, muito bonita obra de arte, ou então não gostei. Não tem esse valor direto. Um mapa ele tem sempre um valor subjetivo, no qual o autor do seu mapa, o cartógrafo, ele vai impor, querendo ou não, a sua ideologia, o seu pensamento, ou então o que ele vai querer inferir a partir dessa projeção realizada, né? Continuando, o primeiro elemento principal que a gente encontra num mapa, numa carta, é o título. Ele vai trazer a informação principal na qual o mapa vai apresentar. Ele vai nos dar intrínseco ao nome, título. Digamos aqui, um exemplo prático. Temos aqui um mapa, eu propositalmente tapei o título desse mapa. A partir dos outros elementos, vocês conseguem citar o que esse mapa estaria dizendo, o que essa projeção cartográfica estaria apresentando a nós? Fica muito difícil sem a apresentação do título. Exemplo, se eu pegasse um mapa do Brasil sem título, vocês conseguiriam perceber, sim, claro, é um mapa do Brasil. Porém, esse aqui é um mapa de uma cidade dentro do estado de Goiás, que vocês conseguem observar na fonte. Porém, sobre o que esse mapa está tratando? O objeto de estudo desse mapa ele está oculto. E agora aqui, trazendo a informação, seria a geologia do município de Goiânia. Olha só como o mapa ele é importante, olha só como o título desse mapa ele vai ser fundamental para a gente conseguir perceber o que estaremos tratando, qual mapa estaremos lendo. Então, ele se faz como a primeira parte, o primeiro elemento fundamental na elaboração de um mapa. Continuando, a orientação. Ele vai trazer a orientação, nada mais nada menos que a rota dos ventos, aquele norte que sempre tem nos mapas. Ele vai trazer qual sentido o mapa deverá ser lido. Eu gosto de trazer muitos mapas antigos, né? E nesse mapa antigo a gente pode perceber. Os mapas antigos eles não tinham as convenções cartográficas que temos hoje em dia. Esses elementos eles não eram obrigatórios. Ou seja, nesse mapa antigo a gente pode perceber que não tem uma orientação clara, não há uma orientação direta. Então a gente não consegue observar qual seria a forma correta de lê-lo. Diferentemente desse mapa aqui, que tem um norte que indica para qual lado o mapa está inserido. Nesse outro mapa, nesse mapa mais antigo, do século XVI, é um mapa de Portugal, do século XVI, logo após a criação do Reino de Portugal, né? Século XV, século XVI, um mapa desse período, ele não tem a orientação, ele não tem um norte claro. Portanto, fica difícil, sem dizer, sem ter este elemento fundamental, que seria o elemento de orientação, a rosa dos ventos,
a gente não consegue, sem grande esforço, nos localizar a partir dessa projeção. Dando continuidade, outro elemento fundamental, elemento básico de um mapa, uma convenção, é a legenda. Ela vai ser responsável pela explicação dos símbolos apresentados na projeção, dos símbolos apresentados no mapa, das variáveis tanto qualitativas quanto quantitativas. O que seriam? Um mapa de biomas do Brasil. A gente consegue observar o título dele, Biomas do Brasil, tranquilamente, com a sua legenda. Ih, meu Deus, dei spoiler da aula. Ele estava sem a legenda. Vamos lá, era uma pequena provocação a vocês. Vocês conseguem perceber quais seriam os biomas sem a legenda? A gente consegue ver que é um mapa de biomas brasileiros, claramente. A gente consegue também observar a escala, a gente consegue observar a fonte, que é o IBGE, o Atlas Geográfico, a gente consegue ver as coordenadas, latitude e longitude, a linha do Equador e tudo mais. A gente tem também a localização, o norte aqui, a gente também tem ele. Porém, a legenda está tapada, é uma pequena provocação. A gente conseguiria discernir qual bioma é qual, tirando os nossos conhecimentos acadêmicos, os nossos conhecimentos escolares. Qual bioma seria qual? Para uma pessoa leiga que estaria sendo apresentada nesse mapa? Logicamente que fica difícil, fica complicado. Logo, a legenda ela é fundamental na identificação de um mapa, na leitura de um mapa, na forma de observar. E é assim que o Enem ele vai trabalhar os mapas. Só dando uma pequena dica, né, um pequeno tópico a vocês. O Enem ele vai sempre entregar um mapa para você interpretar. E você tem que se ligar nesses elementos do mapa. Tanto no direcionamento, quanto no título e na legenda. Esses são, para mim, os fundamentais, os mais importantes. O título e a legenda. E, óbvio, o mapa em si, né, a projeção que é feita. E, a partir disso, a partir da leitura desses elementos, nós conseguimos traçar, nós conseguimos tirar conclusões, traçar conclusões a partir da projeção cartográfica apresentada, que a gente tem os biomas, a Amazônia, a Mata Atlântica, ao litoral do Brasil, a Caatinga, o Cerrado, o Pampa Gaúcho, e dentre esses biomas principais, né, o Pantanal Mato Grossense. Dando continuidade, outro elemento fundamental, a fonte, ela vai ser responsável por apontar a data e onde as informações contidas foram retiradas, de onde... Opa. Ela vai ser responsável por nos mostrar a data e de onde essas informações elas vão ser coletadas, por exemplo. A gente precisa sempre se ligar em fontes seguras, em fontes que são confiáveis. Uma vez que uma projeção ela coleta dados de fontes não confiáveis, essa projeção já se torna falha ou subjetiva, por assim dizer. Vamos lá. Tem uma projeção aqui que eu retirei a fonte propositalmente. A gente consegue ler lá, que é o título: Vilas Rurais na microrregião de Campo Mourão. É uma microrregião de uma cidade brasileira, e aqui tem um número de vilas rurais dentro dessa microrregião. A gente não tem a fonte. Poderia ser dito muito bem, sem uma fonte, que esse mapa ele não tem embasamento científico. Uma vez que sem a fonte, a gente não tem como saber de onde os dados foram retirados e coletados. Porém, a gente consegue, tirei a fonte propositalmente, a gente consegue observar que foi feito a partir do IBGE, os autores elaboraram esse mapa a partir das fontes do IBGE no ano de 2005. Então, é um mapa antigo, talvez, mas que tem a sua fonte dita, citada, que a gente consegue perceber. Outro elemento fundamental, esse elemento é um elemento um tanto quanto espinhoso, por assim dizer, que é a escala. Ela vai apresentar a relação entre o tamanho do espaço real com o quanto ele vai ser reduzido para caber numa carta. Digamos assim, um espaço real a gente não conseguiria representar um espaço de grandes extensões dentro de um mapa. Logo, as escalas elas existem para facilitar o trabalho do cartógrafo. E é muito importante o cartógrafo sempre citar, sempre colocar a escala dentro da sua projeção, do seu mapa.
porque a partir das escalas a gente consegue ter noção do quanto o mapa foi reduzido, ou então do quanto ele foi aproximado. Tem como fazer dessa forma. Vamos lá. Esse aqui é um mapa que eu mesmo elaborei dentro da disciplina de cartografia temática, que tem como título aqui, a gente consegue perceber os principais elementos de um mapa. O título, que é aqui, capacidade dos estádios do Campeonato Carioca, a gente consegue observar também. Vai cantar complicado. A gente consegue observar também a orientação, a Rosa dos Ventos aqui, o norte. A gente consegue ter a legenda, tanto qualitativa quanto quantitativa. Tem as escalas e as fontes. E a partir da projeção, a gente consegue observar. Olha aqui, essa escala é uma escala que a cada 1 centímetro nós temos 25 quilômetros. É uma escala gráfica, e a gente vai adentrar mais nesse título de escala mais à frente. É só uma pincelada aqui nos elementos básicos. As escalas elas vão ser melhores observadas, melhor apresentadas num contexto da aula futuro. Outro elemento extremamente importante, a projeção. O mapa em si, sem o mapa, não tem como. Sem a projeção, não tem como elaborar uma carta, não tem como elaborar um mapa. E com isso, dificulta a leitura. Dificulta não, impossibilita a leitura. E aqui tem as projeções. As projeções elas já foram citadas na primeira aula, que vocês terão acesso, que essas aqui são as 3 principais projeções. A projeção azimutal, à esquerda, aqui acima, a projeção cilíndrica e a projeção cônica. Quer dizer, a projeção cônica e a projeção cilíndrica. São as principais projeções utilizadas na hora de elaborar os mapas. Esses tipos de projeções eles vão ser auxiliadores, eles vão auxiliar os cartógrafos na hora deles elaborarem os seus mapas. Agora a gente vai entrar num papo sério sobre escalas cartográficas. Aqui temos um pequeno mapa mental das escalas. Eu não vou confessar a vocês, não sou muito fã de mapas mentais, mas como esse é um assunto complexo, para vocês terem uma certa noção melhor, eu coloquei aqui dentro dos nossos slides. Vamos lá. O que a gente tem que se ater aqui, dentro desse mapa mental? O que cada qual é e as principais equações. A superfície real, que geralmente é representada por um Dzão, a escala, que é representada por um E maiúsculo, e o mapa, o numerador, que é representado por um D minúsculo. E aqui estão as fórmulas. A fórmula principal é a superfície real vai ser igual à escala vezes a distância que tem no mapa. Só guardem isso aqui com vocês. A gente vai fazer agora um breve comparativo entre as principais escalas utilizadas. As escalas em mapa, as escalas que costumam aparecer nos mapas, são as escalas gráficas. São as escalas... Aqui, voltando. São essas escalas dessa forma, que tem uma representação um tanto quanto mais lúdica, para caber melhor no mapa. Outra escala gráfica seria essa aqui também, outra forma de escala gráfica. As escalas numéricas, que aqui estão fazendo o embate com as escalas gráficas, elas são mais utilizadas quando a gente quer representar um mapa por extenso, representar um mapa escrito, e aí a gente usa as escalas numéricas. Elas são mais fáceis também para representar as conversões. Então, é importante. Digamos aqui, a gente tem o mesmo número de escala. Aqui, 1 centímetro, que é o numerador, está representando 500 centímetros na realidade, dentro de um mapa X. Isso aqui é um pouco complexo, eu peço a atenção de vocês. As duas são as mesmas escalas. 1 para 500 mil, 0 a 10 quilômetros. São as mesmas escalas. Porém, eu quero prestar atenção de vocês. É uma questão de conversão também, aquela conversão de unidades de medida, de metros. Né? A gente tem aqui, na primeira parte, 1 centímetro, que é o numerador, e o denominador, 500 mil. 1 centímetro, no mapa, equivale a 500 mil centímetros na realidade. Quanto seriam 500 mil centímetros na realidade? Cabe a nós fazermos a conversão, que seriam 5 quilômetros, 500 mil centímetros. Estariam representados aqui.
Essa barrinha, ela vai representar 2 centímetros. 1 centímetro, 2 centímetros. É o que ela vai representar. Ou seja, 1 centímetro, ele vai representar nesse 5 aqui, convertendo para a escala gráfica, 5 quilômetros. 2 centímetros, ele vai representar 10 quilômetros. Na escala numérica, a gente tem maior capacidade de perceber o quanto a realidade ela vai ser reduzida. Ou seja, aqui nesse mapa ela foi reduzida 500 mil vezes. Nesse mapa aqui, à direita, a gente pode observar, a realidade, é o mapa do Brasil aqui, a realidade ela foi reduzida, nas unidades de medida a gente consegue perceber, 25 milhões de vezes, 1 para 25 milhões. A realidade foi reduzida. Nesse aqui, a realidade foi reduzida a 4 milhões. Agora eu vou fazer uma pergunta a vocês, eu gostaria que vocês me respondessem, né? Vocês pensassem, não responder, mas pensassem por vocês mesmos. Qual escala vai representar uma escala maior e qual vai representar uma escala menor? Porque isso aqui é uma questão inversamente proporcional. Vocês precisam ter isso atentos. Quanto maior o denominador, ou seja, quanto mais a escala for reduzida, menor a escala será. Menos detalhes ela vai apresentar. Pensa nisso. Uma escala que tem menos detalhes, uma escala com maior redução, ela é uma escala menor. Agora, uma escala com mais detalhes, uma escala com menor redução da realidade, é uma escala maior. É uma questão complexa, mas ela tem uma ordem inversamente proporcional. Por isso que eu falei que esse é um assunto um tanto quanto complexo, não? Tanto quanto espinhoso dentro da cartografia. Um exercício de fixação aqui, para vocês perceberem, exercício do Enem. O Enem ele gosta muito de entrar no assunto de cartografia com 2 temas principais, os fusos e os fusos horários e as escalas, que é onde o Enem ele mais gosta mais tem afinidade em trazer questões dentro do âmbito da cartografia. Vamos lá. Enem 2015. Temos essa questão aqui. Dzão é igual à distância real, seria de 2.000 metros. Vê se melhora assim. A distância real seria de 2.000 metros e a distância no mapa dentro da carta seria de 40 milímetros. Melhor dizendo, Dzão e Dzinho. Agora vamos à pergunta central. As figuras representam a distância real, Dzão, entre 2 residências e a distância proporcional, Dzinho, em uma representação cartográfica. Ou seja, a distância real entre 2 casas, imagina, a minha casa e a casa do Everton. Elas se encontram, digamos, hipoteticamente, a 2.000 metros. 2 quilômetros de distância, que estariam as nossas casas. O cartógrafo ele quis representar essa distância num mapa, numa carta. E ele conseguiu fazer isso. E dentro da distância que ele colocou no mapa, estaria de 40 milímetros. Esses 2 quilômetros, esses 2.000 metros, estariam numa distância de 40 milímetros num mapa, numa carta. Ou seja, quais permitem... as figuras representam a distância real entre 2 resistências, a distância proporcional e uma representação cartográfica, as quais permitem estabelecer relações espaciais entre o mapa e o terreno. Claro, são relações espaciais, relações de escala, de formação cartográfica. Para a ilustração apresentada, a escala numérica correta é... Agora aqui tem a nossa... Vamos resolver a nossa questão. Vamos lá. Dzão, a distância real. Eu quero que vocês... Eu vou fazer bem devagar, porque é um assunto complexo, para a gente não ficar sem dúvidas, com 0 dúvidas. Vamos lá. Dzão, a distância real, da minha casa para a casa do Everton. 2.000 metros. 2 quilômetros. A distância que o cartógrafo que fez na sua carta, seria uma distância de 40 milímetros das nossas casas dentro de um mapa. E o que a gente quer achar é a nossa escala. Qual é a escala que o cartógrafo utilizou para fazer esse mapa, essa carta? A gente tem que lembrar das nossas regrinhas de conversão. É aí que a geografia ela entra no âmbito da matemática.
Não tem como. A geografia é uma ciência muito multidisciplinar e ela vai dialogar diretamente com a matemática básica nesse contexto aqui, no contexto de cartografia. Vamos lá. Lembrando das nossas regrinhas básicas de conversão, para transformar, eu prefiro, Eric, trabalhar com números inteiros. Então, seria melhor para mim, melhor para efetuar o cálculo, transformar de 2.000 metros para milímetros, transformar de metro para milímetros, que seria apenas multiplicar por 10 para a gente fazer essa operação, essa conta. Então, dando prosseguimento e multiplicando por 10 esses 2.000 milímetros, a partir da nossa ordem de escala, de conversão, a gente vai chegar a um valor de 2 milhões de milímetros, que seriam a distância real da minha casa para a casa do Everton, na vida real, na realidade. Seria essa distância, 2 milhões de milímetros, que representariam 2 quilômetros. Agora, a gente tem que lembrar daquela nossa equação, daquela nossa... Aqui. Da nossa pequena continha, né? Pequena fórmula que a gente acha as escalas. E aqui, escala vai ser igual a superfície real sobre quanto custa, quanto está no mapa, a distância do mapa, a distância real sobre a distância proporcional da carta. Então, como a gente chega nesses valores, a gente já consegue elaborar a nossa fórmula. A escala vai ser igual a distância real sobre a distância proporcional. Ou seja, 2 milhões de milímetros sobre 40 milímetros. A partir disso, a gente consegue ter que a nossa escala, fazendo essa divisão, 2 milhões por 40, a gente já corta, ficaria 200 mil por 4, que daria 50 mil milímetros, o tamanho da nossa escala. Ou seja, se a gente encontrou um valor de 50 mil na nossa escala, a gente já consegue... Vamos voltar aqui às nossas opções. Para a ilustração representada, a escala numérica correta é: o numerador será sempre 1, e a partir da escala que a gente encontrar, a gente tem a nossa resposta. Eu gostaria de perguntar a vocês estão conseguindo acompanhar, estão conseguindo entender essa questão de escalas? E se vocês estão conseguindo, qual seria a nossa alternativa correta dentro dessas questões? Dentro dessa questão do Enem 2015, que apresenta a cartografia. Tá bom, muito obrigado, Everton. Não conseguindo acompanhar. Vamos lá, voltando aqui. Nós conseguimos chegar a um valor de uma escala a 50 mil milímetros. Estaria representada essa escala. Quando a gente pega para observar as nossas alternativas, vamos lá. Para a ilustração representada, a escala numérica correta a gente pode dizer que a letra C é o nosso gabarito, uma vez que essa escala que estaria representada para mostrar a distância proporcional, a distância numa carta, entre a minha casa e a casa do Everton, ela vai estar em 1 para 50 mil. Agora eu pergunto a vocês, essa escala é uma escala grande ou é uma escala pequena? De 1 para 50 mil, que representa que pode englobar 2 quilômetros, um raio de 2 quilômetros quadrados, por aí. De 2 a 3 quilômetros quadrados. Seria uma escala grande ou uma escala pequena? A partir disso, a gente consegue ter alguma noção. Essa aqui é só para... Vamos lá, uma resposta. Isso, Everton e Yasmin. Exatamente, seria uma escala grande. Esse é o nexo da gente conseguir perceber as escalas, da gente conseguir denominá-las, né? Seria uma escala considerada grande. Diferentemente, vou mostrar uma escala pequena para vocês aqui, dessa escala do Brasil. Essa aqui é uma escala menor, uma escala pequena. E outra, melhor ainda, essa aqui. Com certeza o cartógrafo da idade moderna,
que elaborou essa carta, ele utilizou de uma escala extremamente pequena, de uma escala menor ainda, ainda mais detido de menos recursos na época. E com isso, a gente chega basicamente ao fim do nosso tema de escalas. A gente vai adentrar em outro tema muito importante também, que o Enem. Eu estou, dentro da segunda aula, abordando os temas que o Enem mais gosta em cartografia, que são as escalas e os fusos. Agora é outro tema um tanto quanto espinhoso também, os fusos horários. Alguma dúvida sobre escalas? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Só para não atropelar o tema. Uma dúvida? Conseguiram entender bem? Alguma pergunta sobre o início, sobre os elementos dos mapas? A internet caiu. Michel, a resposta a gente conseguiu chegar. Você conseguiu observar até a resolução da questão, né? A gente conseguiu chegar numa escala de valor de 50.000 milímetros. Voltando à nossa pergunta, como a gente chegou na escala de 50.000 milímetros, a gente pode colocar que o numerador ele sempre será 1, e a gente consegue perceber que a escala representada vai ser de 1 para 50.000 milímetros. Seria esse o valor da escala, e essa é a unidade de medida que estão utilizando nessa carta, de 1 para 50.000. Entendeu? A resposta correta, o gabarito dessa questão seria a letra C, a partir da resolução dos exercícios. Obrigado, Michel. Não existe perguntar em nenhum de vocês. Podem fazer perguntas à vontade. Também, após essa aula aqui, caso não as dúvidas surjam depois, vocês podem chegar no meu WhatsApp também, no WhatsApp da Cecília, que não está aqui hoje devido a alguns problemas de conexão na casa dela, mas enfim. Prosseguindo. O atual sistema, ele vai ser... O atual sistema de fuso horário, ele vai ter uma origem a partir da Conferência Internacional do Meridiano, realizada em Washington, no ano de 1884. É recente, tem menos de 200 anos o nosso atual sistema de fuso horário. E esse sistema ele foi utilizado, ele começou a ser utilizado já após essa conferência. Aqui tem os líderes mundiais, né, que realizaram essa conferência, os grandes cientistas da Academia de Londres, da Academia Britânica, das academias alemãs, parisienses. Foi uma disputa ferrenha. A nível só de curiosidade a vocês, foi uma disputa, porque o meridiano, ele atualmente foi, nessa conferência, foi classificado como meridiano zero o meridiano de Greenwich, porém teve uma ampla disputa entre o meridiano, entre Paris, entre a Espanha e entre Portugal, para traçar o meridiano zero. Mas devido à influência do Império Britânico no século XIX, a Inglaterra foi escolhida, né? Ela se escolheu como meridiano zero. E a partir daí começou a originou-se o sistema de fusos. Mas o que seria um fuso? O que é um fuso? O fuso ele tem por definição a diferença de horário de um lugar para outro no globo. Por exemplo, a gente consegue observar aqui a diferença de Tóquio para Nova York, para Moscou. Todos estão na mesma minutagem. A gente consegue perceber que vai estar aqui em 46 minutos. Todos esses esses 4 locais. Porém, a diferença vai ser na hora. A diferença será em fusos horários. A gente tem como Londres a base zero, o meridiano zero. E a partir desses locais, a gente consegue contar. Nova York, como está no hemisfério ocidental, ele vai começar a contar negativamente. Ou seja, menos. Vai se subtrair horários a partir da passagem de fusos. Tóquio e Moscou estão no continente oriental. Então, a partir disso, vão se somar os horários. Então, óbvio que em acréscimo ao horário londrino. Mas a gente vai entender isso melhor mais para frente, agora, a partir de agora. Essa diferença de horários entre um local e outro, entre um país e outro, ela vai se dar a partir da relação entre a longitude terrestre e a rotação do planeta. A Terra, ela tem 24 horas, o movimento de rotação terrestre ele tem 23 horas e 56 minutos, mas a gente arredonda para 24 horas, e a partir dessas 24 horas, como o planeta é esférico, ele vai girar 360 graus.
o movimento de rotação ele vai ser feito de 360 graus, 24 horas por dia. Ou seja, a partir disso, a partir dessa relação entre a longitude terrestre, que seria de 360 graus, e o tempo da rotação terrestre do planeta, a gente consegue ter os meridianos, a gente consegue, não ter os meridianos, a gente consegue definir os fusos horários. Esse aqui é um outro assunto tanto complexo que a gente tem que se atentar bastante para não ficar de calças curtas, dizendo a grosso modo. Mas 1 hora, cada fuso horário, ele vai ser delimitado por 15 graus, um meridiano de 15 graus. A gente vai conseguir observar isso melhor aqui nesse mapa. Eu dei uma avançada só para não perder o fio da meada. Cada pequeno fuso que está aqui, cada pequena linha, ela tem a diferença de 15 graus. E aqui a gente consegue perceber que seria 1 hora a menos para o hemisfério ocidental a oeste de Greenwich e 1 horas a mais para o hemisfério oriental a leste do meridiano de Greenwich, o meridiano zero. A longitude zero, no caso. Voltando. Quando a gente realiza a relação entre a longitude e a rotação da Terra, a gente encontra que um fuso horário, a gente realiza que um fuso horário, ele vai ter a distância de 15 graus, 15 meridianos, tendo o meridiano de Greenwich como ponto de partida. A partir da longitude zero, Greenwich Mean Time, que seria o meridiano de Greenwich, é assim que é dito. Por exemplo, nós no Brasil estamos a Greenwich Mean Time menos 3, que a gente, aqui, o horário de Brasília, né, no caso, nós no Rio de Janeiro. Estaremos, meridiano zero, Greenwich Mean Time, tanto para cá quanto para cá. Esse aqui é GMT zero. Aqui seria GMT menos 1, Greenwich Mean Time menos 1, Greenwich Mean Time menos 2, Greenwich Mean Time menos 3, é onde se encontra Brasília e o Rio de Janeiro, é onde está o horário oficial do Brasil. Seriam as horas atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich. Mas voltando, retomando o raciocínio. A oeste, para o hemisfério ocidental, subtrai-se 1 hora a cada fuso passado, ou seja, a cada 15 graus de longitude. Movendo-se em direção ao leste, a gente vai somar 1 hora a cada fuso ultrapassado. A gente consegue observar de novo. Esse aqui é o principal mapa de fuso horário mais interessante, né, que eu consegui encontrar disponível na web. E ele representa muito bem como o fuso ele vai agir, como os fusos horários eles são importantes e como eles vão ser representados numa escala global, por assim dizer, nessa grande escala de mapa mundi mesmo. Então a gente consegue perceber que Tóquio, a cidade de Tóquio, ela vai estar a 11 horas a mais. 11 horas? Não, 11 horas não. Tóquio aqui, pegando aqui, a 9 horas a mais que o meridiano de Greenwich, Greenwich Mean Time. E o Brasil ele vai estar a 3 horas a menos que o meridiano de Greenwich, Greenwich Mean Time. É por isso que no Brasil, quando a gente está à meia-noite, eles estão ao meio-dia. Por quê? Porque eles estão mais 9 e o Brasil está menos 3. Fazendo a soma, fazendo o cálculo, a gente consegue encontrar 12 fusos de diferença entre um país e outro. Do Brasil para Tóquio, são 12 fusos de diferença. É por isso que as horas elas são tão exatas. No Brasil, 4 horas da tarde, em Tóquio, 4 horas da manhã. Vocês conseguem entender dessa forma? No Brasil, 6 horas da noite, em Tóquio, seriam 6 horas da manhã. Ou agora, que são 7 horas da noite, em Tóquio são 7 horas da manhã. É assim que a gente consegue perceber os fusos. E a gente vai também tem que ter a noção, a gente tem que perceber que o antimeridiano de Greenwich, ou seja, o meridiano de grau 180, Greenwich é 0, o antimeridiano que está atrás
é o de 180 graus. Ele vai ser considerado como a linha internacional de data. Ou seja, quando a gente ultrapassa essa linha, de leste para oeste, vai somar um dia. De oeste para leste, vai subtrair um dia. A gente tem aqui representado num mapa para ficar melhor. Digamos que a gente esteja aqui no oeste, no oeste dos Estados Unidos, no Alasca, aqui. A gente quer passar para a Sibéria, na Rússia, passar o Estreito de Bering. O que a gente vai fazer? Como aqui está menos 12 e a gente estaria passando de leste, quer dizer, de oeste para leste, a gente vai subtrair um dia. É por isso que tem aquelas notícias muito clássicas de fim de ano. Já é ano novo na Austrália, já é ano novo no Japão. Por que já é ano novo lá? Por causa da linha internacional de data, da linha internacional de mudança de data. Uma vez que eles estão avançados dentro do contexto de fuso horário, dentro do fuso horário deles. E a partir disso, a gente consegue tirar algumas conclusões. A gente consegue perceber também que os fusos eles não vão ser exatos, né? Eles vão ter algumas distorções, porque a Terra é um elipsoide, é esférica, é um planeta esférico, elipsoide, formato de globo. Então, não tem como a gente denotar exatamente quais horários deveriam ser, o próprio Brasil. Porém, vamos adentrar no assunto de Brasil agora, para vocês perceberem. O Brasil, devido à grande extensão territorial do país, ele vai possuir 4 fusos horários. Ih, tá acabando o tempo, né? Vamos lá, eu vou encerrar essa aula aqui e vou iniciar mais uma rapidinha, uma pequena de, no máximo, 10 minutos, só para terminar, que vão ser só Brasil, vai ser só Brasil, e uma questão de fuso horário que caiu no Enem do ano passado. Beleza? Eu já mando para vocês o link. Logo em sequência, eu vou encerrar a aula aqui agora. Um segundo apenas.